Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora mais uma edição do Veja ou Só Entrevista, o programa que de toda sexta-feira às 23 horas, que procura trazer para você informação importante de como obedecer à voz de Deus, à vontade de Deus, aos ensinamentos da palavra, no mundo aqui, onde nós estamos, cheio de dificuldades, desafios e problemas. Um dos grandes desafios da nossa sociedade, não de hoje, já bem antigo, é a quantidade de crianças que estão expostas à violência ou a vários tipos de necessidade, precisando ser adotadas, precisando de uma família acolhedora. E isso é antigo. Eu sou do tempo, tudo bem que eu sou um dinossauro, né? Eu nasci no século passado, assumo isso. E eu sou do tempo em que se falava, as autoridades falavam em menores abandonados. Hoje essa expressão é quase um palavrão, né? Por causa da adoção do politicamente correto, não se fala mais esse tipo de coisa. Inclusive o ECA, se não me engano, proibiu esse jeito de encarar, né? Menor abandonado é uma expressão extremamente depreciatória. No meu ponto de vista, mais depreciatória é para quem a usa ou para quem a abandona, né? A sociedade que não liga, que não se importa, e não com uma depreciação para a criança, no caso. Hoje se usam outras expressões, e nós vamos esclarecer tudo isso bonitinho, mas o problema continua o mesmo. Precisamos mobilizar a sociedade, conscientizá-la para o que é de fato a adoção e como promovê-la de maneira eficiente e legal. Lembrando, e nós vamos abordar isso durante a entrevista, que a prática da tal adoção à brasileira, ainda em voga, mas graças a Deus em franca diminuição, é crime. Para tratar de todos esses assuntos, a produção do Veja Só Entrevista traz a doutora Mirela Monteiro, que estreia aqui no Veja Só. Seja muito bem-vinda, doutora Mirela, paz e graça. Obrigada. A senhora trabalha em que área? É na área da infância e juventude, né? E justamente com essas situações de crianças que estão em situação de risco, que estão ali, eventualmente, né, expostas à violência, expostas à violação de direitos. E a gente trabalha para que elas, de fato, possam, né, ter uma vida melhor e talvez precisam ser colocadas numa nova família, ser retiradas da família delas, ou então mantidas, mas com todo o suporte e apoio do Estado que for possível. Doutora, eu sei que menor abandonado é uma expressão horrorosa. Criança carente, como está no nosso GC, também não é adequada do ponto de vista das autoridades de hoje. Qual é a expressão que deve ser usada? É que depende do que a gente está falando, né? Que a palavra, assim, se chamar hoje em dia uma criança ou adolescente de menor, entende-se, né, que na época do Código de Menores, não eram todas as crianças que eram tratadas assim. Eram consideradas somente aquelas que estavam em situação de rua, que estavam em situação de pobreza. E hoje em dia, o Estatuto da Criança e Adolescente garante a todas as crianças o direito delas. E não faz diferenciação entre criança que está lá abandonada ou criança que está numa família, criança que é em condições financeiras melhores. Então, por conta disso, né, a gente não vai tratar mais de maneira diferente. A gente vai chamar todo mundo de criança e adolescente, justamente para que a gente não volte à época do Código de Menores, em que eram tratadas de maneiras diferentes e aquelas crianças que viviam em situação de rua ou estavam em situações ali de violação de direitos, elas eram consideradas não como sujeito de direitos, mas como objeto do Estado, objeto das pessoas, né, e muitas vezes retirada de qualquer forma da família e jogadas em locais simplesmente para não atrapalhar ali a situação, tirada da rua. E a intenção, justamente assim, não é uma questão só de terminologia, mas é de forma de tratamento mesmo que mudou. Então, todo mundo tem direito a o que está na Constituição, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todas as crianças e adolescentes têm direito de maneira igual e não diferenciando. O ECA tem quantos anos já? É desde 1990, né? Então, a gente completou 32 anos agora. Vai fazer em julho agora 32 anos. É relativamente recente a legislação, né? Agora, em relação ao tema de hoje, a gente quer focar naquelas crianças que estão precisando de uma família. Qual seria o termo para usar?
Na verdade, só de criança mesmo, você pode dizer. E justamente isso, criança que precisa de uma família, pode ser crianças que estão acolhidas, destituídas do poder familiar. Na verdade, você pode chamar só de crianças que precisam de família, já está ótimo, não precisa dar um nome específico. Mas, porque como criança carente, como a gente diz, na verdade, a carência pode ser de várias coisas. Então, pode ser carência de recursos materiais, pode ser carência de afeto, carência de muitos fatores. Então, por isso que não dá para, às vezes, a gente generalizar. No Estatuto da Criança e Adolescente fala que a carência de recursos materiais não é suficiente para a gente tirar uma criança da família, Então, por isso que é importante, às vezes, a gente esclarecer. A gente não é que é errado falar criança carente, é que, na verdade, não quer dizer certo o que a gente está querendo falar, Então, no caso, você diz que poderia ser uma criança carente de família. Aí poderia ser certo, Ok, perfeito. A gente vai ver a matéria que apresenta o tema e, em seguida, vamos ouvir a doutora Mirella nos mostrando. Será que é verdade que é muito complicado adotar uma criança? É verdade que existe desistência de adoção? Você pode devolver uma criança adotada? Eu fico imaginando. Eu acho que não, Tem a dó. Mas, enfim, já a gente vem com essas informações em primeira mão aqui no Vejam Só Entrevista. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, existem quase 30 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o país. Destas, 4.159 estão totalmente prontas para a adoção. São milhares de pequenos cidadãos e jovens à espera de uma nova família, de um ambiente amoroso e acolhedor em que se sintam seguras e onde tenham a chance de crescer de forma saudável e pacífica. Na outra ponta, são 32.873 pessoas interessadas em adotar uma criança. Mas a conta não fecha, porque 60% das crianças têm acima de 10 anos e apenas 2,1% dos pretendentes aceitam adotar acima dessa faixa etária, segundo cálculos do CNJ. Do total das adoções feitas no Brasil nos últimos 6 anos, 47% foram de crianças que tinham de até 3 anos na data da sentença. 28% tinham de 4 a 7 anos completos. 17% tinham de 8 a 11 anos completos e 8% eram adolescentes, ou seja, maiores de 12 anos completos. A idade média na data da sentença de adoção encontrava-se na faixa de 5 anos. Deste modo, permanece a realidade de que a primeira infância é o período em que se realizam mais adoções no Brasil. Vamos conversar hoje sobre esse tema que é muito delicado. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Muito bom. A matéria, para variar, muito boa, elucidativa, muito bem feita. Um ósculo santo aí para Denise, com essa voz toda cheia de charme aí, que empresta uma qualidade toda especial ao texto muito bacana do Zeca e as imagens do nosso editor, sempre muito bom. A equipe está de parabéns para variar. Agora, aqui no estúdio, a doutora Mirella Monteiro tem a tarefa meio difícil de explicar para nós o que é exatamente a adoção, como ela funciona e por que ela é tão complicada. Mas vamos começar pedindo para ela esclarecer uma frase que a senhora mesma usou. A senhora é casada? Eu sou viúva, na realidade, mas tenho um relacionamento, certo? Ah, tá. Não, porque eu ia chamar de senhorita, né? Ah, fica à vontade. A senhora falou de que a carência em si, mesmo carência de bens materiais, não é uma razão suficiente para tirar uma criança da família. Então, quando é que quando é que os pais perdem o pátrio poder e essa criança vai para uma instituição? Então, na verdade, não necessariamente é suficiente, mas se de fato ali a criança está numa situação de risco, que está prejudicando a vida dela, a gente talvez precise tirar. Isso porque no Estatuto da Criança e do Adolescente, como na Constituição Federal, diversos são os direitos da criança, Direito à alimentação, direito à residência, à vida, à saúde e também direito à convivência familiar. Então, é muito importante a gente garantir isso. Antigamente, por isso que tem essa previsão no ECA, tirava por qualquer coisa e a criança ela era afastada da família, não considerando isso como algo importante. Isso a gente sabe hoje que é muito importante para o desenvolvimento. Porém,
pode ser que, de fato, ali a criança esteja numa situação de risco, né? O certo é, antes, tentar, de toda forma, manter ela ali, com outros serviços assistenciais, garantir ali que, de fato, aquela família tenha condições, mas pode ser que ela esteja em risco, né? E não dá para a gente deixar ela lá. Então, num primeiro momento, pode ser que a gente precise retirar aquela criança, mas isso não vai significar que ela vai estar disponível para colocar em outra família, né? Antes disso, pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né, ela tem prioridade de a gente tentar e manter ela na família dela de origem, né? Ou com alguma família extensa, que seria os parentes, com próximos ali, vô, vó, tio. Então, esse é o trabalho que a gente faz, porque é melhor para a criança, é direito dela estar com a família dela mesmo, né? Porém, pode ser que, dependendo ali todo o trabalho que é feito, a gente verificar que aquela família, de fato, não está conseguindo garantir tudo isso. O Estado tem, por meio de diversas ações, tentado fazer com que aquela família se estruture bem, consiga cuidar bem daquela criança. Pode ser que, dependendo do tempo ali que a gente faz, né, a gente verifique que não tem condições dela voltar. Aquela família, de fato, é negligente. Ela teria condições de fazer algo mais deliberadamente não quer fazer, e a criança ficaria em situação de risco se ela voltasse para casa. Então, nestes casos, a gente vai entrar com uma ação que a gente chama, né, de destituição do poder familiar, para que essa criança possa estar disponível para a gente colocar numa família substituta, porque ali nenhum parente dela, ninguém mesmo da família estava apto ou tinha interesse ou condições de cuidar. E aí, nesses casos, só que a gente vai poder consultar o cadastro de pretendentes à adoção e essa criança vai poder ir para uma nova família. Então, por isso que, às vezes, como, né, nos dados da reportagem, verifica que tem um monte de criança acolhida hoje em dia, né, mas que estão efetivamente disponíveis, não são todas elas, né? É isso que chamou a atenção. São mais de 30 mil acolhidas, mas disponíveis para adoção 4 mil e poucas, né? É bem isso, é bem por essa questão, porque todas essas outras, né? Porque assim, a gente não vai arrancar a criança da família e jogar ela numa nova família, não, porque na verdade é direito da própria família ter aquele filho com ela. E o objetivo sempre do ECA é fazer com que aquela família, a família dela, tenha condições, se empodere e saiba como ter uma família saudável para essa criança, que não é qualquer família que a gente quer para ela, né? Bom, eu tenho que confessar os meus pecados, né? Então, eu sei que a senhora é cristã, dos 20 e tantos anos de existência do ECA, do Vejam Só, eu sou um dos críticos do ECA, e, embora sempre traga defensores dele aqui para o programa. Qual é uma das minhas críticas? É que o ECA é uma legislação que devia ter sido feita para a realidade da Suíça, né? Da Noruega, de um país assim. Porque o que a senhora falou é muito bonito, mas, por exemplo, o ECA coloca a criança para adoção como última possibilidade de solução. Ele vai promover meios de tentar fazer com que a família se corrija, porque se o Ministério Público foi acionado é porque alguma coisa grave aconteceu. Aí, então, há a intervenção do Estado e aquela família precisa se corrigir para que a criança continue lá. Isso acontece efetivamente ou é um sonho do legislador? Não, isso com certeza acontece, justamente porque, na verdade, o ECA, né, é uma legislação muito boa, ela é referência no mundo, justamente porque não só as crianças da Suíça que têm direito a todas essas coisas. Aqui no Brasil, todas as nossas crianças também têm esses direitos, né? E justamente o ECA veio para a gente poder garantir esses direitos, né? E todo o esforço do Estado, tudo isso é em relação a isso. Lógico, existem muitas falhas, existem muitas coisas para a gente avançar, mas isso não significa que a gente não vai ter uma lei boa. Isso significa o quê? Que a gente vai lutar para essa lei sair do papel e, de fato, a gente poder implementar. Simplesmente não existir a lei seria muito pior, porque a gente não teria que era o que existia antes, né? A gente tinha um monte de criança amontoada, era horríveis as situações, né? Não sei se o senhor já teve a oportunidade de verificar, né, antes, acolhimentos antes do ECA, hoje como são diferentes. Então, de fato, houve uma grande diferença, quem trabalha sabe disso, e o que a gente tem dificuldade, muitas vezes, é de mudar a cultura, que a cultura das pessoas é de antes da época do Código de Menores, né? Pensando o quê? Na institucionalização dessas crianças, achando que crianças pobres, famílias pobres não têm condições de cuidar dos seus filhos, o que não é verdade. O que a gente precisa é dar condições, né, e garantir que eles possam ser bons pais, que eles tenham essa opção e essa oportunidade. E aí todo o trabalho é em relação a isso. E sim, de fato, a gente trabalha, tem os acolhimentos institucionais, tanto aqui em São Paulo, no interior, em outros estados, é nesse sentido. Lógico que existe falta de recursos públicos, muitas vezes, dificuldades, e justamente por isso que não só promotores, mas toda a sociedade tem que cobrar do Estado, cobrar em quem você está elegendo, para que, de fato, tenha como prioridade o cuidado da criança e adolescente.
Maravilha. Já, eu tenho outra questão sobre isso, mas antes deixa eu colocar a enquete no ar, senão eu vou esquecer de novo, né? Agora é você que vai falar aí de casa. Vamos lá, vamos para a nossa enquete. Tem que ser sincero, tá? Ou sincero. Tem que responder assim, com verdade. Né? Não é para ficar fazendo bonito na TV, não. Hoje, você adotaria uma criança carente ou uma criança em situação de vulnerabilidade, né? Do que está no catálogo de adoção, né? Algo assim, sim ou não, tá bom? E aí, no final da edição, a gente vai ver o resultado parcial, que a enquete fica valendo até a exibição do programa. E quando o programa é exibido, e você vai conferir o resultado que vai aparecer no fim da gravação, não vai bater com o que está no computador, porque a gravação é feita bem antes, tá? Eu esclareço isso. Mas a gente já tem uma ideia. Você adotaria uma criança carente? A senhora já adotou? Não adotei. Depois a senhora explica por quê. Antes, deixa eu voltar lá para a minha questão. Quando eu critico o ECA, não é nem tanto por causa dessas coisas, era mais numa outra linha, depois eu falo, mas é assim, nós vamos trabalhar para que a família possa cuidar dos seus filhos. Então, uma coisa é a realidade da família lá da Suíça, né? Outra da família brasileira. A minha dúvida é, quando o Ministério Público é acionado, porque houve alguma coisa grave, vocês conseguem fazer com que aquela situação gravosa desapareça e a criança possa, então, ficar em segurança ali e não precise ser retirada? Então, isso não é mágica que a gente faz, né? Normalmente, quando a gente é acionado, é justamente porque talvez a gente precise tirar aquela criança da família. Porque o fato de ter uma situação de risco, alguma coisa complicada, não significa que a gente já vai ser acionado. Significa que o Conselho Tutelar vai ser acionado e aí ele vai verificar ali o que está acontecendo naquela família, acionar os serviços que estão disponíveis para a população, serviços públicos, seja da área da saúde, seja da área da educação, assistência social, para que ali garanta aqueles direitos e para poder manter aquela família ali. Mas se toda essa, que a gente chama de rede de proteção, né? Se todas essas pessoas que estão atuando ali verificar que, de fato, mesmo com todo o esforço que eles estão fazendo, ainda assim a criança pode estar em situação de risco, lógico, se for uma situação emergencial, eles já vão atuar, né? Muitas vezes, talvez, tem que tirar emergencialmente aquela criança dali. Mas se não for, se é situação, às vezes, de pobreza, de negligência, alguma situação ali, eles vão atuar para fazer com que aquela família consiga cuidar, efetivamente. Mas se, no momento, eles falam assim, não tem como, né? Essa criança está em risco, por mais que a gente tenha se esforçado, aí eles comunicam a gente, né? Porque a gente entra com uma ação para que essa criança seja retirada. Porque não é simplesmente tirar, é direito da família se defender também para falar, não, eu quero meu filho, eu quero ficar com ele, vou dar um jeito. E aí que a gente inicia um processo, né? Que conforme essa criança é acolhida, que é uma medida de proteção, né? Que a gente aplica para ela, vai ser verificado ali tanto todos os profissionais que atuam, né, no acolhimento, na instituição, os profissionais do fórum, todo o resto da rede de proteção, todo mundo ali, para fazer com que essa criança o mais rápido possível saia, né, porque ela está tendo um direito violado, que é a convivência familiar, saia do acolhimento e volte para aquela família. Então, é todo esse trabalho aí que é feito. Então, normalmente, quando a gente está nesse processo, muitos os casos que a gente, de fato, consegue fazer a criança voltar porque aquela família, de fato, ali acordou, ou não só que ela acordou, ela realmente, o Estado acordou para poder acolher aquela família, para poder ali dar atenção, que muitas vezes ninguém estava sabendo, né? Ou estava sabendo ou não estava dando a atenção necessária às necessidades daquela família. Então, hoje em dia, principalmente durante aí a pandemia, todo esse período todo, muita gente perdeu muita coisa, teve muita gente que morreu, e isso tudo trouxe um prejuízo muito grande para a população, né? E aí, justamente por isso, nesses contextos, pode ser que essas crianças estejam em risco, a gente vai retirar, mas trabalhar para que a família volte a ter condições. Então, sim, eu garanto, né, toda a minha experiência, tenho 10 anos trabalhando com isso, de fato, a gente consegue fazer, sim, que as crianças muitas voltem para casa. Tanto que, por isso, que a gente não tem todas elas disponíveis para adoção, né, que ainda está nesse processo. Qual que é a situação mais comum que gera essa intervenção? São diversas que podem ser, né? Então, desde a negligência, que seria negligência? Teria condições de contribuir e ali cuidar daquela criança bem e decidem não cuidar, mesmo tendo condições, o Estado dando condições. Tem muitos casos, infelizmente, de violência contra a criança, violência sexual e
casos de abandono mesmo, que a família, de fato, né, abandona a criança, tem crianças que estão ali abandonadas em situação de rua, mas, no geral, seria em torno disso, assim, questões de violência e negligência. No caso da negligência, o que a gente vê nos jornais, né, assim, é cada vez mais comum a mãe criar os filhos sozinha e aí ela se envolve com drogas e acaba perdendo a condição, sei lá, a consciência, não sei. Sai para se drogar e larga as crianças sozinhas em casa, pequenas, muito pequenas, às vezes pega fogo, aí a gente fica sabendo, né? Nessas situações, como é que você reverte? Você faz a mãe desistir das drogas? Então, na verdade, é esse trabalho que tem que ser feito mesmo, porque também é direito daquela mãe e a questão das drogas, né, ela é uma situação que pode ter iniciado talvez voluntariamente ou não, mas a gente considera aquilo como uma doença, assim como se a questão da drogadição é uma doença, como um outro tipo de transtorno mental que uma mãe poderia ter, ou um pai também poderia ter, e faria com que ele não cuidasse bem dos filhos. Então, o objetivo ali é que, de fato, essa mãe tenha acesso a um tratamento adequado. Então, muitas vezes a gente tem crianças que são acolhidas, essa mãe é encaminhada para tratamento, busca ali e verifica se de fato ela vai ter condições, ela vai conseguir se libertar desse vício. Então, né, e não só a questão de drogas, né, tem a questão do álcool, não só muitos pais ali, e muitas mães entram em situação de drogadição porque pais que eram envolvidos com álcool abandonaram os filhos antes, então é bem complexa a situação, mas o trabalho é que de fato essa mãe abandone as drogas ali, que ela consiga ter uma saúde que seja apta a cuidar do seu filho. Atalhando um pouquinho, porque é um bate-papo, não precisa seguir um roteiro, né? Mas atalhando um pouquinho, a gente tem visto bastante, infelizmente, uma quantidade cada vez maior de moças, por causa principalmente do crack, né? Indo para a rua, para as cracolândias da vida e tudo. E elas engravidam. Há facilidade para elas doarem os filhos ou elas preferem ficar? Como que é isso na realidade, não no que a gente vê na imprensa? Não, na realidade, vai depender o que ela efetivamente quiser, né? Não é porque o fato que uma mãe está em situação de drogadição que necessariamente a gente, né, como a gente já falou, é direito do próprio filho dela ser cuidado por ela e ela também, porque o filho é dela. Né? Mesmo o filho que ela mora na rua? Não é Estado. Sim, mas na verdade a gente vai trabalhar porque não é bom para uma criança morar na rua, como, né, isso é considerado uma situação de risco. Então, nessas circunstâncias, a gente vai trabalhar para que, de fato, ali, né, essa mãe possa estar apta a cuidar. Então, tudo vai depender bastante da vontade dela, não só da vontade, mas do esforço ali e o tratamento que o Estado vai poder disponibilizar. Então, assim, muitas vezes a gente tem esse preconceito do tipo, né? Só porque uma mãe usa drogas, ela não tem condições de cuidar do filho. Mas isso não é verdade. Na verdade, é que ela pode estar passando por uma situação temporária ali, né? E a gente tem que garantir o direito da criança, principalmente. Nosso foco principal é sempre a criança. E é direito da criança ser cuidado pelo pai e pela mãe de origem, né? Psicologicamente, tem diversos estudos ali que, de fato, que para você ter esse abandono da sua família de origem, pode trazer consequências, né, psicológicas, situações que a gente às vezes não vai ver ali no primeiro momento, mas só no futuro que pode ser que possa ali reverberar na vida daquela criança. Então, por isso que é muito importante, né? A gente, quem é adotado, teve uma ruptura já com uma outra família. Não quer dizer que não vai ter uma vida boa, de jeito nenhum. Mas, de fato, a gente vai se esforçar ali para garantir aquele direito inicial. Mas pode ser que, de fato, essa mãe não tenha condições, essa mãe ali, não que ela não tenha condições, ela não consiga, ela está num certo envolvimento com vício que impeça ela, muitas vezes, de sair e de garantir esse direito para a criança. E a criança, né, como a gente fala, ela não tem a vida inteira para esperar também, né? Muitas vezes a família, a mãe, estar bem para cuidar dela. Então, a gente sempre trabalha com essa questão, né? Ou a gente tem que garantir esse direito, mas também a gente não pode deixar a criança abandonada ali esperando a mãe fazer um tratamento se a gente muitas vezes vê que não está avançando aquilo, né? E justamente para a gente não chegar num ponto que a criança seja impossível de ser adotada, que é aquelas crianças, como a gente viu no vídeo, mais velhas, que muitas vezes ali não têm interessados a adotar, a gente trabalha nesse tempo, né, para ver de fato ali qual que é a vontade da mãe e também não só o fato da mãe, né? A gente vai atrás verificar essa situação do pai, que é um pai com certeza omisso, já que teve essa situação. A gente vai atrás de família extensa, que são avós, tios, outras pessoas que possam ali, né, principalmente durante esse período que a mãe não está bem, poder cuidar dessa criança para garantir esse direito de estar com a família dela também, né? Mas se não der, lógico, a gente vai encaminhar. E existe sim, né, um procedimento que não é crime, na verdade a gente tem que ressaltar isso, a entrega para adoção, na verdade, é possível, inclusive sem
causar qualquer tipo de constrangimento para essa mãe. É lei, né, que os hospitais encaminhem se a mãe ali durante a situação do parto ou durante qualquer situação manifestar esse interesse, tem que ser encaminhada para a justiça, não pode ser entregue para qualquer um, justamente para a gente ter o melhor procedimento, né? E essa mãe ser orientada também, que ela tem direito a ficar com o filho se ela quiser, porque às vezes muita gente conta mentira para essa mãe, vão arrancar, vão jogar seu filho, né? Mas orientar ela adequadamente do que é essa entrega, ver se é algo voluntário, né? E, de fato, aí, essa criança poder ser inserida numa outra família nessas circunstâncias. Nós vivemos uma cultura, talvez por causa da nossa origem, né? Assim, onde as lendas são tidas como verdades, né? Lá onde eu estou morando, em Minas Gerais, o que tem de lenda que todo mundo garante que é verdade, você não acredita. Um dia a gente conversa sobre isso. Mas uma das, não sei se é lenda ou se é verdade, a senhora está aqui para explicar, é de que as mães, ainda em gestação, vendem os bebês, vendem os próprios filhos para alguém determinado. Então, quando a criança nasce, ela entrega aquela... Isso existe? De fato, existe, sim, isso é crime, né? Mas, na verdade, eu nem colocaria assim, mães vendem. Pessoas compram crianças, porque normalmente a gente gosta de pôr ali... O crime é de quem compra, não é de quem vende, né? Sim, principalmente é da pessoa, né? Mas para quem também vende, também está em crime. Mas, normalmente, essas mulheres que vendem, quando você vai colocar na balança, elas estão numa situação de vulnerabilidade, às vezes muitas de situação de drogadição, né? E, lógico, uma pessoa vai lá, oferece um dinheiro para ela e ainda conta mentiras, dizendo isso, como eu falei, entrega para mim seu filho, porque você me conhece, senão eles vão deixar seu filho, vão matar teu filho, ou vão jogar ele num abrigo. Isso é verdade, né? Eu já peguei casos assim. E aí a pessoa vai e resolve comprar essa criança, né? E não trazendo a verdade para essa mãe, que se a senhora quiser, a senhora vai ter condições de cuidar do seu filho, a gente vai trabalhar para que a senhora tenha condições. Então, na verdade, existe, sim, infelizmente, é um crime que a gente considera muito grave, né? Que viola ali o direito da mãe, viola o direito da criança, principalmente. Outra lenda, mito ou verdade que circula bastante é que esse tráfico infantil é disfarçado por adoções no exterior. E, por isso, é uma das razões da legislação não ser automática. Tem uma criança aqui em situação de vulnerabilidade, tem um casal lá na Suécia que quer adotar, tá pronto, feito. Há todo um processo para impedir que essa adoção seja muito fácil, porque, na verdade, é um tráfico infantil não para proteger a criança, mas com outros interesses. Como é que é isso? Então, é que, na verdade, são duas situações diferentes, né? A gente tem a adoção nacional, que é para quem reside aqui no Brasil, e tem a adoção internacional. Então, o fato do procedimento existir é para não só a gente garantir que, de fato, ali está sendo tudo correto, as intenções são adequadas, mas principalmente para preparar essas famílias, né, que vão receber uma criança, já que é algo, assim, extremamente importante, tem consequências muito graves, na verdade, porque a gente vai romper o vínculo que a criança tinha com a outra família dela e colocar numa nova, né? E de maneira irrevogável. Então, é algo que é muito sério, né? Normalmente, todas essas crianças tiveram um rompimento anterior com a família, já estão numa situação diferente, então eu não posso ter o risco que eu vou colocar essa criança numa outra família que vai causar mais mal para ela, né? É uma responsabilidade muito grande a gente fazer isso. Então, por isso que esse procedimento prévio ali, antes de alguém adotar, que é o cadastro de pretendentes à adoção, né? Ele tem um processo que é de preparação dessa família, avaliação, para verificar se, de fato, ela está apta a adotar aquela criança e vai ser acompanhada durante todo esse procedimento, antes da gente efetivar, tem um estágio de convivência, para verificar se aquilo está sendo bom para aquela criança, né? Mas a adoção internacional é um procedimento diferente, a gente tem, né, os órgãos tem órgãos exteriores, que estão nos outros países que fazem essa análise, e aqui no Brasil também. Tem uma articulação diferente. Então, existe o tráfico de criança, sim, mas o tráfico de criança não é realizado dessa forma. O tráfico, ninguém está sabendo de nada, nenhuma autoridade está sabendo, né? Não é disfarçado em adoção. Não é disfarçado em adoção. Tá vendo? É uma lenda. Justamente porque a adoção é disfarçado de adoção como as pessoas falam. Né? As pessoas podem falar, adotei essa criança. Mas se você não seguiu todo o procedimento que é necessário para isso, é uma adoção ilegal. Então, o tráfico existe, mas não é
por meio da justiça, e as pessoas que estão em outros países aptas a receber essas crianças também foram avaliados, analisados e vão ser acompanhados, precisam realizar um estágio de convivência com a criança, eles têm que vir para o Brasil para realizar esse estágio também, não é simplesmente a criança colocada dentro do avião e colocada para lá, não, é todo um procedimento que é para, principalmente, a gente, né, verificar se aquela família está apta, tem condições e se a criança vai se adaptar àquele novo lar. E ela é recebida como filho ou filha? Sim, com certeza. Na verdade, não existe qualquer diferenciação. Isso, desde a Constituição de 88, não é feita nenhuma diferenciação entre as crianças que são adotadas. Porém, antes da adoção se efetivar, né, normalmente existe esse estágio de convivência, a criança é concedida com guarda, né, e aí, no caso, ela só está sob efeito de guarda. Ela ainda não tem o título efetivamente de filho, mas normalmente ela já é tratada como filho, já é feito todo esse acompanhamento ali. E depois, quando sai a sentença, que a gente apaga o nome dos outros pais e coloca o nome dos pais novos que realizaram a adoção. Só o sobrenome que muda ou pode mudar o nome todo? Sim, pode mudar o nome todo, mas tudo isso também tem que ser analisado. Se a criança é pequenininha, mais nova, é mais fácil de realizar isso, porque você pensa, imagine uma criança com 12 anos, por 12 anos é chamada com um nome, eu sou Mirella, 12 anos chamada de Mirella, aí chega uma nova família, não, vamos mudar tudo. Então, isso pode ser que cause prejuízo para a identidade dessa criança. Então, tudo isso acompanhado. Então, pode ser que mude o prenome, mas se for criança mais velha, vai ser consultado, até a criança mais nova, para verificar se aquilo não vai ser pior para ela, né? Vai ser algo bom ela ter mudado esse nome. Precisa ver se ela quer, né? Sim, principalmente, né? Ela tem direito à participação. E às vezes ela não gosta do nome, ela gosta do nome dela, e às vezes tem famílias que querem simplesmente apagar todo, né, o resto. A gente sabe, né, às vezes, desse medo, nossa, a gente quer, mas assim, tem coisas que é impossível da gente apagar, né? Então a gente precisa ali contribuir para que essa criança tenha uma nova experiência de vida, que seja uma experiência que seja muito boa para ela. Então, doutora, entrando numa área um pouco mais sensível, né? Já no Vejam Só mesmo, eu já entrevistei, tem um colega seu, eu não lembro o nome de ninguém, mas tinha um colega seu, um senhor, ele era bastante duro, sabe? Bastante duro naquilo que eu vou dizer. A sociedade, os leigos, nós leigos, temos uma visão muito romântica sobre a adoção, né? E nessa visão muito romântica, nós vamos doar amor a alguém que está precisando e bababá. Mas, na verdade, a necessidade é mais do casal. Tanto é que a grande procura por bebês entre famílias que não têm filhos, né? Então, e esse seu colega era muito duro. Você quer adotar por quê? Para satisfazer um desejo seu ou para socorrer uma criança? Se é para atender o desejo seu, se depender de mim, não vai adotar, né? É assim mesmo? Então, na verdade, justamente essa avaliação prévia que é feita é para ver essas intenções da família. Porque, na realidade, a gente fala, o pessoal romantiza a adoção. Na verdade, todo mundo romantiza o que é a maternidade e a paternidade, né? Então, às vezes, a gente tem expectativas, a gente deposita expectativa num filho que é de algo que você que não pôde suprir sozinho, né? Então, ninguém vai trazer felicidade para outra pessoa, né? A gente sempre fala muito isso, né? Não vai ser essa criança que vai te fazer feliz. Na verdade, isso faz parte das circunstâncias da vida, né? E quando você opta por adotar, você, de fato, está querendo ali dar amor para alguém, né? E não pode ter expectativa de como você vai receber esse amor em troca. É lógico que você vai receber esse amor, todo mundo espera isso. Se você manifesta carinho para alguém, você quer receber em troca, mas é mais ou menos um ato de amor como o de Jesus. Na verdade, ele deu o seu amor por nós e ele não espera que a gente vá retribuir, né? Na verdade, é a mesma coisa que a gente tem que pensar. Isso não só em relação ao filho que você vai adotar, em todo filho. Porque pode ser que seu filho ali não vai retribuir da maneira que você espere. E aí você que tem que se conformar com isso, aprender a lidar, porque cada pessoa é de um jeito. E a mesma coisa em relação à adoção. Então, quando a gente ali tá, a pessoa que quer adotar, né, esse trabalho que é feito, é lógico, todo mundo tem interesse. Quem quer adotar é lógico que você quer ser feliz. Você não tá querendo fazer um negócio para simplesmente acabar com a tua vida e só você fazer outra pessoa feliz. Não, é uma troca que existe, como em toda situação. Acontece que, quando você vai ter um filho, a gente não tem essa avaliação prévia, como todo mundo talvez deveria fazer, né? Por que eu tô tendo esse filho? Eu tô querendo ali suprir algo que tá faltando em mim, e aí tô depositando, enfim. Mas, quero prender meu marido. Exatamente. Agora, em relação à adoção, a gente tem a oportunidade de fazer aquilo, já que essa criança já foi retirada de uma família e está sendo colocada em outra. E é responsabilidade, né, do Estado, de todo mundo ali que está participando do processo, avaliar quais são as intenções
reais e tentar trabalhar aquela família. E, normalmente, nas avaliações, se a família vem com algum tipo de... É possível perceber que é, na verdade, um desejo egoísta, né? Porque não é certo a gente querer ser feliz, lógico, né? Mas se, às vezes, é algo mais exacerbado, no sentido assim, a pessoa só tá pensando nela e é por isso que, muitas vezes, a gente tem problemas durante a adoção, não necessariamente por conta da criança, mas por conta da expectativa que os pais tinham, né? Aí, muitas vezes, vai ser trabalhado, às vezes encaminhado, a gente tem grupos de apoio à adoção, né? Vai ser feito um acompanhamento para essa pessoa esperar um pouco mais e, daqui uns meses, fazer nova avaliação e verificar se, de fato, ali ela já pode trabalhar melhor essas circunstâncias da vida para poder ser um melhor pai e uma melhor mãe para aquela criança. Nesse processo, durante a guarda, os pais legítimos, sei lá como é que fala, é pai genético? Não. Pai de origem, biológico. Os pais biológicos têm informações sobre o que está acontecendo com os filhos? Então, tudo vai depender de que fase do processo que está, né? Antes da gente destituir do poder familiar, que é ali que a gente entende que não tem condições e que, de fato, a gente vai falar que aquele pai, que aquela criança vai estar apta para adoção, né? Antes disso, durante todo o processo dele, né, tanto de afastamento do convívio, desse trabalho que é feito para tentar reintegrar, tudo isso, e é acompanhado por advogado, né? Se a pessoa não tem condições, ela é encaminhada para a Defensoria Pública ou para um advogado conveniado com a OAB, mas essa família vai estar participando das audiências de tudo, porque também é direito dela ter esse filho consigo, né? Mas, a partir do momento que, e até se a gente entra com a ação de destituição, ela vai se defender nessa ação, né? Que você vai retirar o poder familiar delas, ela vai se defender, vai ter oportunidade de participar, vai ser ouvido por psicólogos, avaliações, tudo é feito, né? E aí, a partir do momento que a gente tem a sentença, essa sentença transita e julgada, o que é? Não tem como mais recorrer, a partir de então, há esse rompimento do vínculo e ela não vai ter mais informações do que está acontecendo. E aí, essa criança é encaminhada, inclusive, existe o sigilo dos pais, em relação aos pais adotivos, né, que vão receber essa criança, essa família não vai ter esse contato. Porém, né, se essa família, essa criança tem direito de conhecer, de saber, né, e se os pais quiserem, é tudo conversado com o psicólogo, pode eventualmente entrar em contato com essa família, com a família de origem, se quiser às vezes conhecer algum irmão, alguma coisa assim, né, que é direito a conhecer a origem. Todo mundo tem esse direito, mas de fato ali tem que ser trabalhado com a família para se de fato pode ser feito aquilo. Mas a regra em si pelo ECA, né, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o rompimento com a família a partir do momento que houve, de fato, a destituição do poder familiar. Porque também circulam, né, esses mitos, lendas e tal, essas crenças de que, se eu adotar uma criança, a mãe dela vai vir no meu portão fazer chantagem, pedir dinheiro, sei lá. Então, é que, na verdade, assim, é justamente para talvez evitar esse tipo de situação, porque vamos pensar, né? Imagine que tirem seu filho, né, da sua família. Você quer muito que ele volte para você. Talvez você vai fazer de tudo para ter seu filho de volta, né? Por isso que não é um processo rápido, porque a gente tem que dar essa oportunidade para o pai e a mãe fazer tudo o que eles puderem também para ter o filho de volta, trabalhar e eles verem o que eles precisam fazer para receber o filho, né? Mas, de fato, não é fornecida essa informação, né? Essa informação não é verdadeira se é feito por meio da justiça. Se você faz ali, entrega para o vizinho, se acontece todas essas coisas ilegais, aí sim tem esse risco, porque sabem, né, não há todo esse cuidado de preservação do endereço, de tudo isso. Então, justamente por isso também que a gente incentiva, né, que seja feito, né, para ser via o cadastro de pretendentes de adoção, para que seja o melhor para a criança, né? E principalmente para quem está ali preocupado em fazer algo que não seja ilegal, que não seja um crime, né? Para, de fato, garantir o melhor não só para a criança, mas para a própria família, porque essa família, quando recebe uma criança, vai receber um suporte, vai receber um apoio, né? Para justamente verificar ali se eles estão conseguindo se adaptar, estar com a criança nesse novo ambiente, principalmente crianças que são um pouco mais velhas, que já carregam, né, um histórico maior de convivência com a outra família, de convivência no acolhimento. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento todo. Então, tá. Vamos ver algumas questões práticas, doutor. Assim, imagino que não deva ser incomum a seguinte situação. Uma mãe aí solteira, que não tem interesse, e ela engravidou sem querer e tal, e não tem interesse em levar a gravidez adiante, aí um casal de conhecidos ou que se torna conhecido diz, não, tem a criança, nós vamos adotar, né? Isso é possível fazer de forma legítima, não a brasileira?
Então, se uma mãe quer doar o seu filho, ela pode escolher para quem? Então, é essa que é a questão. Como a criança não é um objeto que você vai lá e entrega que nem você quiser e para onde você vai, né? A mãe, ela tem direito ali de cuidar dela, ou se for algum parente que tem vínculo de afinidade, afetividade com aquela criança, né? Que seria, tem convivência, está ali convivendo com ela, não é um desconhecido que mora em outro país, que nunca viu na vida, né? Então, ela tem direito a cuidar dele. A partir do momento que ela considera que ela não quer cuidar aquela criança, né, ela vai entregar, né, ela quer entregar aquela criança para adoção, a gente precisa justamente analisar que família vai entregar. Porque às vezes o fato, né, de ela dizer, eu conheço essa família, ou alguma coisa assim, não quer dizer que ela sabe que aquela família está efetivamente apta. Então, hoje em dia, né, não existe mais você entregar uma criança por escritura pública para outra, você abrir mão do seu poder familiar para alguém. A mãe não tem esse tipo de opção de escolha, né, mas ela tem que ter consciência que as famílias que vão ser escolhidas, que esse que é o ponto, muita gente conta mentiras para essas mães. Entrega para mim, ela nunca te viu na vida, não sabe quem é você, ou ouviu falar, ou alguma coisa assim. E essa mãe, ela é enganada porque ela vai achar, fala assim, se você não entregar, seu filho vai ficar para sempre, não entregar para mim e entregar para a justiça, vai ficar para sempre lá no abrigo lá, ou vai ser entregue para umas famílias aí que vão abusar dele e tal, o que não é verdade. As famílias que querem adotar essas crianças são avaliadas e acompanhadas. Então, por isso que é a melhor maneira. Quem faz esse tipo de conversa é mal intencionado. Não, com certeza. Qual a intenção? Receber aquela criança para quê? Para vender? Não, para cuidar. A pessoa que quer ter um filho, muitas vezes, não quer passar por todo o processo, ela vai atrás ali de pegar uma. E é isso que é o ponto. Uma coisa importante do cadastro é que ela permite que qualquer pessoa que queira ter um filho entre numa fila e lá, conforme você foi avaliado e a ordem cronológica que você entrou, você pode adotar. Antigamente, quando era todos esses esquemas, só podia adotar quem conhecia alguém, quem era, às vezes, mais famoso. Muitas vezes a gente tem ali quem conhecia o pastor ou conhecia ali o padre. Então, né, essa questão que antigamente acontecia. Eu conheço, dentro da minha família, tem situações de adoção irregular assim, que era feita antigamente, justamente, vai lá, tá sabendo aquela família ali que não tá conseguindo cuidar, vou entregar. E esse que é outro ponto. Muitas vezes, essa família sequer sabe que ela teria direito de se estruturar, de ter assistência social para cuidar daquela criança. Às vezes ela acha que a única opção é entregar, e ela vai querer entregar ali, se o pastor fala, essa família é muito boa, ela vai confiar. E isso é errado, porque a gente não permite que todas as pessoas que querem adotar também vão ter direito ali dentro de uma fila de ser avaliado e estar apto também como qualquer outra pessoa. Você não precisa ser famoso ou ser o mais rico, porque não. O que a gente precisa é que a família tenha um mínimo ali de condições de cuidar. Mas esse que é o ponto. Essas adoções ilegais, elas simplesmente atrapalham. E um outro ponto, quando a gente tem, como a gente falou, aquela situação de devolução, grande parte das devoluções que eu presenciei profissionalmente foram de pessoas que não passaram pelo cadastro, que foram preparadas. Mas foi dessas adoções irregulares, por quê? Quando é bebezinho, eu quero, tal. Como todo adolescente vai começar a dar problemas, se fosse seu filho biológico ou não, começa ali a dar os problemas, e aí fala, agora eu não quero mais, porque tá achando o quê? Que tá fazendo um favor. E a adoção não é favor. Exatamente o que eu falei aquela hora. O seu colega enfatizava muito isso. Você está se achando o rei da bondade por estar adotando uma criança, não é assim. E justamente no preparo que é feito para a pessoa estar no cadastro, né, para os interessados adotarem estarem no cadastro, é essa avaliação que é feita. E quando há essa entrega ilegal, essa família que está recebendo pode parecer a melhor família do mundo, ela tem muitas condições, cuida bem dos filhos, mas a gente não sabe quais são ali, né, os interesses, as reais intenções. Não que eu estou achando que essa família vai querer fazer mal pela criança, não, mas talvez ela, por não ter sido o filho biológico, ou porque não ter passado por aquele processo, vai achar que pode a qualquer momento devolver lá, volta para sua mãe, ou não quero, ou não vai ter sido preparada para compreender esses anseios, muitas vezes, que durante a adolescência pode vir à tona, né, em relação a crianças, qualquer criança, mas em relação à criança que foi adotada também pode surgir, e aí a família não está preparada, e aí fala, não quero mais. Então, é esse cuidado que precisa ter. Então, a gente sempre enfatiza muito, se você quer ajudar uma criança, né, se você quer adotar uma criança, você tem que entrar no cadastro. Se você quer ajudar, existem diferentes formas para você ajudar uma criança. Você não precisa simplesmente tirar ela da família e adotar, né? Hoje em dia, a gente tem formas ali de apadrinhamento afetivo, também nós temos. Você pode contribuir para que... Se você quer ter uma boa contribuição,
você pode contribuir para aquela família cuidar bem, dar aquele suporte para a família, ajudar aquela mãe, não julgar aquela mãe, falar, essa mãe não tem condições, vou arrancar ela. Não, ao contrário, ter um olhar, assim, ali mais afetuoso, um olhar mais empático para aquela mãe e falar, talvez essa mãe, ela não teve, né, a mesma educação familiar que você teve. Para ela, família pode ser aquilo, não cuidar bem do filho, porque ela não foi bem cuidada pelo pai, ela não tem o suporte do marido, ela não tem o suporte do pai daquela criança, que simplesmente, às vezes, ali abandonou ela também, ou ela nem sabe quem é. Então, é isso que é importante, a gente ajudar aquela mãe a ser uma boa mãe, que é isso que o ECA, ele prevê, né, e é isso que a gente tem que fazer. Agora, então, a ideia de fazer uma adoção combinada legalmente não existe? Não existe. Hoje em dia não existe. Exceto, tá, se for para algum familiar. Familiar. Familiar que tem vínculo de afinidade e afetividade. Para uma outra pessoa, não existe essa possibilidade legalmente, tá? Então, quem quer adotar não escolhe a mãe. Entra na fila, é Exatamente. Isso? E aí, lá na fila, não é só entrar na fila, você vai entrar no processo, que daí tem curso, né? Eu já dei aula bastante em curso de pretendentes, a pessoa passa por uma avaliação pelo psicólogo, assistente social, e várias essas questões, como, né, o senhor falou, de que eventualmente o seu interesse, qual que é o seu interesse em adotar, você está ali, porque muitas vezes são pais que já tiveram tentativas de ter filhos e não conseguiram, e às vezes eles estão com uma carga emocional muito forte ali, concentrando muito naquela criança ali que eles vão adotar, todos esses anseios deles, e aí é melhor dar um passinho atrás, vamos tratar melhor, vamos conversar, vamos melhorar essas circunstâncias para vocês estarem bem. Então, é muito importante esse processo, justamente para a gente evitar que essa criança depois seja colocada numa família que não estava efetivamente preparada, e pior, né, não só não estar preparada, mas não tratá-la bem, não cuidar dela bem, e fazer com que aí muitas vezes ela possa ser devolvida também. Tem devolução mesmo? Infelizmente tem. Infelizmente tem. E só que, como eu falei, a maioria dos meus casos foram adoções que não foram via cadastro de pretendentes de adoção, né? Foram dessas adoções arranjadas que a gente não sabia e depois, quando fica sabendo, só fica sabendo porque eles estão querendo devolver, né? E aquela coisa totalmente irregular. Mas, infelizmente, tem e não é certo, né? Justamente porque a criança, a partir do momento que ela é adotada, a gente chama que é um ato irrevogável. O que é? Que você não pode mudar. Assim como um filho biológico. Você é pai daquela criança, né? E não é algo que você simplesmente muda e a criança não é um objeto. E então, quem fizer isso, né, quem devolver, mas assim, é um processo longo ali, né, de acompanhamento da família, tudo para evitar que isso aconteça, ela pode ter consequências ali, como danos materiais, morais, e ser responsabilizado por isso que foi feito para a criança. Porque, poxa vida, né, tem a dó. Tá lidando com alma, né? E justamente porque a gente precisa do preparo, para que essa decisão de adotar não seja algo impossível, algo por dó, eu me sensibilizei com aquela criança. Não, a pessoa que vai adotar tem que saber quais vão ser as consequências, o que é a importância desse ato. Porque é um ato que não é, vou comprar um brinco na loja, Não, você não está comprando algo, né? Você está simplesmente adotando, mudando completamente a vida de uma criança e a sua. Então, assim, não é um ato que você tem que tomar assim, que me sensibilizei, aquela mãe tá chorando, aquele bebezinho tá chorando, vou levar ela para casa. Não, não existe isso. Por isso que o cadastro é importante, porque é o momento que você vai poder refletir. Eu quero mesmo fazer isso, né? Por que eu tô fazendo isso? Porque a gente não quer que ninguém adote por dó, porque dó acaba. Qualquer coisa ali, se a criança, dependendo de como ela agir, vai acabar aquela dó. A gente quer que adote por amor. E o amor tem que ser consciente. Então, por isso que é importante ter toda a avaliação e preparo necessário. Agora, doutora, vamos lá. Eu estou meio um pouco confuso. Eu quero adotar uma criança, aí eu entro no cadastro, sou avaliado, treinado, etc. E eu posso escolher a criança, não as características, a criança em si. Eu me apaixonei pela Mariazinha, eu quero adotar a Mariazinha. Ou, quando chegar a minha vez e tiver uma criança nas condições que eu descrevi, vocês vão me telefonar. Como é que é isso? Então, normalmente, funciona assim, você vai, faz, né, durante a preparação, a avaliação, você vai falar quais são as características ali, qual é o perfil que você quer para sua criança. Então, como foi colocado ali no vídeo, a maioria quer criança de 0 a 3 anos. Então, você vai lá, quero um menino ou menina, 0 a 3 anos, você coloca lá. Então, você não vai ali depois no supermercado falar, vamos ali escolher todas as crianças que estão disponíveis. Não. Normalmente, assim, as crianças que estão acolhidas, né, se tiver ali, chegar a tua vez e tiver uma criança pro teu perfil, vão entrar em contato. Normalmente, é feita essa aproximação, você vai lá conhecer
conhecer a criança, você vai ver se de fato ali, né, você tem ali algum tipo de... Você se afeiçoa por ela, ali, esse contexto. E aí você pode iniciar essa aproximação e iniciar o estágio de convivência, se de fato ali você quiser aquela criança. Agora, o que acontece também é que a gente tem, hoje em dia, né, programas de busca ativa, né, de famílias, né? Hoje em dia o CNJ está implementando um novo agora, existe, dependendo dos estados, tem essas situações que são aquelas crianças que não estão em perfis de interessados a adotar, dados dessa criança mais de maneira restrita ficam ali disponíveis para, eventualmente, você quer de 0 a 3. Mas você olhando ali os dados, né, no Rio de Janeiro tem um programa bem interessante, que é o Módulo Criança, em outros estados também estão repetindo. Você vê ali crianças, né, que estão fora do perfil que você escolheu, mas que, eventualmente, você possa se interessar por ela ali, né, vendo a situação tal, e aí você pode, eventualmente, adotar aquela criança, iniciar o processo de adoção daquela criança. Mas, em regra, normalmente só entra em contato com você quando chegar a tua vez e ter uma criança disponível para você. Tá bom. Eu vou antecipar a chamada do intervalo. No segundo bloco, além de mostrar as fotos e tudo mais, a gente vai continuar essa entrevista, inclusive abordando questões bastante sensíveis. Tem vários comentários aqui importantes. E a questão do abuso, né, que é uma das cruzadas que eu tenho tentado levantar aqui por meio do programa. O combate ao abuso infantil e ao acolhimento às vítimas e também aos abusadores, já que a gente é cristão, o que a gente faz com o abusador, né? Apedreja. Então, mas antes de sair para o intervalo, deixa eu te comunicar que a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, renovou todos os seus cursos, está renovando de novo e criando cursos novos. Tudo EAD, né? Tudo na plataforma para você estudar em casa, onde quer que você more. Até na estação orbital, que nem no planeta está, né? Você vai poder fazer o curso. Para pegar todas as informações disponíveis, você liga no horário comercial, de segunda a sexta-feira, para 3115-0819, em São Paulo, 0 operadora 11-3115-0819. Ou entra no site agrade.com.br. E por falar em site, visite também o site da nossa emissora, né? rittv.com.br, e lá você tem um lugar que, além de conhecer toda a programação, estrutura, etc., você pode mandar suas sugestões, críticas, né? Falar, tira aquele apresentador chato, né? Deixa só o Zeca, que é muito mais bonito e tal, sei lá. Né? Você manda a tua sugestão de tema, sugestão de convidado que você gostaria de ver aqui, suas críticas, observações e assim por diante, tá bom? A gente volta já já. De volta com o programa Vejam Só, no melhor momento, que é o momento em que você aparece aqui, né? Manda sua foto, faz a foto agora, enquanto o programa está no ar, igual todo mundo tem feito, manda para nós. Ah, não sei como fazer isso. Chama a tua neta que ela faz 10 segundos para você, né? Esse pessoal novinho aí sabe como lidar com isso como ninguém. E é para mandar para esses endereços aí, né? Poxa vida, agora eu perdi aqui. Bom, está aí na televisão. O Facebook /Programa Vejam Só ou o Instagram, né? Cadê? Instagram @Programa Vejam Só, tá aí. A primeira foto vem de São Vicente, no litoral paulista, uma das cidades mais antigas do Brasil, São Vicente. Tá aí a irmã Nilza Janel, nossa telespectadora, ó, bateu a foto durante a exibição do programa. Muito legal, Nilza, Deus te abençoe. Um ósculo santo para você. Em Feira de Santana, lá na Bahia, nós temos o Noel Cerqueira assistindo ao programa. Aí, também bateu a foto enquanto assiste ao programa lá no computador. Olha que bacana. Tá aí, Noel. Deus abençoe bastante. Um dia eu vou conhecer a Bahia, passo em feira. E em Mogi Guaçu, aqui em São Paulo, nós temos a Fabiana Mendes, nossa telespectadora. Ô, Fabiana, Mogi Guaçu não é tão longe. Entra no Facebook e combina para vir assistir a gravação ao vivo aqui, tá bom? Muito bem. Antes de entrar nos comentários, doutora,
Infelizmente, a gente tem visto um número crescente de notícias, não que os casos estejam crescendo, mas as notícias estão aumentando por causa da facilidade de comunicação e por causa do trabalho cada vez mais profissional da imprensa. Um número cada vez maior de mães que permitem que os seus filhos ou filhas sejam abusadas, né? A senhora que lida diretamente com situações assim, para nós os leigos isso é inconcebível. Como que pode acontecer isso? Então, só vou corrigir um pouco, né? O senhor falou mães que permitem que as crianças sejam abusadas. A gente tem que falar crianças que são abusadas. Porque sempre a gente considera ali que a mãe talvez está sendo culpada e conivente com aquele ato. Mas né? não tem esse caso? Tem, mas não é a regra. Não? Tá? Não é a regra. Então, assim, é isso que é importante, às vezes, a gente, né, que sempre recai sobre a mãe esse peso, sendo que o maior peso a gente tem que ir lá contra o abusador. Então, tem que ser criança, como alguém consegue abusar uma criança, não como uma mãe consegue permitir que um filho seja abusado. Que muitas vezes essa mãe não está sabendo, que se de fato ela soubesse, né, ela teria evitado, mas e muitas vezes ali ela não quer acreditar, então, assim, é bem complexa a situação. Mas, infelizmente, né, ainda é uma realidade e é todo o trabalho que a gente tem que fazer para que, de fato, evitar com que isso aconteça, evitar com que a criança seja sujeitada a esse tipo de situação. É que eu tenho lidado, eu comecei uma cruzadinha aí, né? Eu tenho lidado com algumas situações. Então, por exemplo, tem uma mãe que eu conheço que o filho mais velho abusou das duas meninas e ela protegeu o filho. Que depende de todo o contexto, né? De fato existe, como eu falei, mas eu vejo que não é a regra. No geral, as mães, de fato, querem proteger seus filhos, não estão sabendo. E, no caso, né, como o senhor falou, ela é um outro filho dela. Então, no geral, quando acontece isso, o que a gente vê é que a mãe não quer acreditar que o filho fez isso. Porque para ela é muito difícil cogitar que o próprio filho iria abusar sexualmente de irmãs. Então, é algo que é mais complexo. Então, não é simplesmente a gente, né, pensar essa mãe é ruim. Não, ali o que ela está passando é um conflito interno muito grande também em relação a esse filho dela, que ela criou provavelmente bem, acredita que bem, vai fazer esse tipo de coisa ruim. Assim como a gente lida, né, com qualquer outro contexto que o filho ali pratica algo que o pai não espera. Muitas vezes a primeira ação do pai é não acreditar aquilo ali, né? E pensar que é mentira, porque ela de fato não quer acreditar que as filhas foram abusadas e muito menos que o seu próprio filho fez isso com elas, né? É terrível, essa situação é muito complicada. Mas aí a gente faz um programa específico sobre abuso e tal, né? Sobre a questão das adoções, nós temos pelo menos 4 comentários aqui, vamos pôr no ar. O primeiro é da Evelise. Olha só, os comentários geralmente giram em torno da enquete, né? E ela responde, já adotamos e nosso filho é muito amado, continuará filho único, abraços. Aí eu não sei, né, Evelise, você não tinha filhos e adotou e pronto? Parece que sim, né? É filho único, né, ela disse. É comum a família que já tem filhos querer adotar? Tem de tudo, né? Tem família que não teve filhos, que ou porque não pôde ou porque não quis ter filho biológico, quis adotar. E também tem famílias que já tiveram filhos e que agora quer ter mais um, mas que seja adotado também. E não fazem diferença? Não pode fazer. Aliás, se fizer a diferença, é considerado crime. Até você não pode, de fato, tratar de maneira diferente. A Constituição garante isso, que os filhos são tratados de maneira igual. Ana Rossan, ou Rossan, sou filha adotiva. Olha lá que legal. E cuidei dos meus pais até a morte, mas não adotaria. Ai, Ana Rossan, por quê? Pode ser que ela não queira ter filhos, simplesmente, né? Não é só porque eu sou filha que eu quero ter filhos necessariamente também, né? Então, eu acho que depende de cada pessoa, e principalmente quando a pessoa já foi adotada, ela já passou por um rompimento, né, com uma outra família, e talvez ela não quer ter uma outra criança que passou também por esse mesmo sofrimento que ela passou. Então, eu acho que é muito particular. Mas antes de ser adotada, ela não sofria mais? Talvez ela não percebeu que ela sofria na época também, né? Com certeza foi algo muito bom, mas não quer dizer que ela deixou de ter esse rompimento com a família anterior. E talvez ela não queira ter que lidar com uma criança que passou pela mesma coisa que ela. Para ela, talvez seja muito difícil. Hoje ela já superou, ela pode estar bem, mas talvez ela não quer que também tenha que conviver com uma situação assim com uma outra criança, que às vezes pode vivenciar. Então, lógico, a gente não pode julgar cada um, que cada um sabe, né, o que sente, como que é. E são questões, às vezes, muito complexas, né, que envolvem a vida humana, né? A senhora também não adotaria, né? Não falei que eu não adotaria. Eu disse que não adotei, né? Isso eu não disse que eu não adotaria, né? Adotaria?
sim, não teria problema nenhum de adotar, né? E tudo isso vai depender das circunstâncias da vida, momento, né? Depois que casar, tudo Sim, direitinho. então, porque na verdade não quer dizer o Se fato. o maridão topar. Então, na verdade, é uma decisão muito séria que a gente tem que tomar, né? Não dá pra gente, às vezes, né, acordar, hoje eu quero adotar. Mas eu não teria problemas, né? Se eventualmente eu decidir ter filhos, ter filho biológico ou adotivo, eu não teria problema. Veio um pastor aqui, que aliás estou devendo uma visita para ele, acho que é de Peruíbe. E ele... eu não lembro, acho que é da Bola de Neve lá de Peruíbe, alguma coisa assim, né? A igreja eu não lembro. Eu sei que ele tinha filhos e aí resolveram adotar uma criança, né? Aí fizeram lá o perfil e tal, uma criança, não um bebê, porque ele não queria mais trocar fralda e tal. Aí acho que era uma menina de 6 ou 7 anos. Aí apareceu a menina, só que ela tinha 3 irmãos. E aí eles adotaram todos, né? Porque a lei diz isso, né? Preferencialmente todos os irmãos. Eu falei, a tua esposa não te matou? Né? Porque, pô, você já pensou? Né? Você está na expectativa de ter mais uma criança adotiva, tal, para compor a família, que eles já tinham, acho que 2 ou 3 filhos. E aí chega uma tropa. Mas acontece bastante isso, sim, de famílias, às vezes, já tem filhos, aí quer adotar um e às vezes tem famílias muito grandes que acabam ficando assim, porque vem, de fato, como, né, aquilo foi gratificante, depois, onde tem mais um, põe mais água no feijão, vem outro. Então, às vezes, eu acho que quando você decide, né, e tem a experiência, muitas vezes isso vai até acarretar você querer ter mais filhos, mas não é regra, lógico, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, ele né? Ele disse que a esposa ficou em choque, mas hoje todo mundo gosta muito de todo mundo e tal. Tá muito legal, né? Aliás, né, ô pastor, o senhor falou que ia me avisar do batismo da menina e eu ia lá. O senhor não avisou. Poxa vida. Eu sou um esquecido mesmo. O comentário do Vinícius Souza. Ele diz assim, se tivesse condições, com certeza sim, porém não tenho. Aí a gente não sabe que condições são essas. A gente sempre pensa em condição financeira, né? Pode ser condição financeira ou emocional também, né? Como a gente falou, às vezes, sim, a pessoa não quer ter que lidar com esse tipo de circunstância, que às vezes há um preconceito, muitas vezes, que criança adotada vai dar mais trabalho com criança biológica, o que a gente sabe que não é verdade. De fato, essa criança que vai ser adotada muitas vezes carregou ali muitas circunstâncias, sofreu bastante, e isso pode acarretar, né, e muitas vezes em comportamentos, mas a gente sabe que criança que também não é biológica, que é biológica, pode, né, dar também trabalho, e isso vai depender muito da personalidade e circunstâncias de cada um. Então, às vezes, a pessoa acha que é só circunstância financeira, mas isso que você tem que pensar. Eu teria um filho biológico? Teria. Mas o filho adotivo não? Então, aí, que tipo de condição que você está esperando? E aí, é só esse trabalho, né, que talvez tenha que fazer. Agora, doutora, então, nesse caso, não é melhor adotar na primeira infância? Por quê? Porque aí você tem toda a vida para criar, não é assim que o povo pensa? Então, esse é o pensamento de todas as pessoas, né? De fato, eu acredito que a criança mais velha possa trazer mais desafios ou não. E isso vai depender de como você, né, o que você pretende, qual que é o seu planejamento para a sua vida. Agora, dizer que é melhor ou não, isso vai depender da vida de cada um, né? Mas, de fato, há essa preferência de adotar a criança mais nova justamente para evitar com que ela carregue um histórico cultural, né, ou umas circunstâncias na vida mais do que uma criança pequenininha. Mas, de fato, as duas situações podem ser boas ou ruins, vai tudo depender de como você vai lidar, de todo acompanhamento, e não vamos falar, é mil maravilhas sempre. Não, efetivamente não. Mas é por isso que a pessoa tem que estar preparada e consciente qual que é a diferença ali, adotar um bebezinho, adotar uma criança mais velha, mas isso não quer dizer que com certeza vai dar problema ou não. Pois é, conversamos aqui com a doutora Mirela Monteiro, ela é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, trabalha na Vara da Infância e Juventude e especialista em adoções. Os contatos das redes sociais dela foram publicados ao longo da nossa entrevista. Vamos ver o resultado parcial da enquete? Hoje, você adotaria uma criança carente? 59% disseram que sim, que maravilha, olha que bênção. 41% disseram que não. Então, temos uma quantidade expressiva de gente querendo adotar. É só seguir as regras, né? Exatamente, né? É importante a gente ter pessoas que, de fato, estão, né, interessadas e que vão atrás, que às vezes, quero, mas fica ali.
né? E a gente tem também, às vezes, as pessoas não têm certeza, né? É natural, é super natural para qualquer coisa da vida que a gente vai fazer, né? Então, hoje a gente tem grupos de apoio à adoção, que são grupos que são compostos ali por pessoas que já adotaram, são grupos da sociedade civil, não é nada vinculado à justiça, né? Mas são grupos que podem dar suporte, contar experiências, pessoas que já adotaram ou que estão querendo adotar. Então, às vezes, se a pessoa tem ali, despertou um pouquinho de interesse, ainda não sabe, para começar a iniciar todo o processo ali, procura um grupo de apoio à adoção. Na internet tem vários endereços e começa a frequentar as reuniões, que eu tenho certeza que ali você pode esclarecer suas dúvidas e decidir se de fato você quer ou não, né? E poder iniciar o processo. Maravilha. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Esperamos a senhora outras vezes para tratar de outros assuntos ligados à infância. Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. O Ósculo Santo, a gente se vê na próxima sexta-feira, 11 da noite, no Veja Só Entrevista.